Oi, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do ZaraCast, o 7º episódio. Iremos falar sobre pautas importantes. Bateria antiaérea em Morro do Rio de Janeiro. Quem olha o vídeo pensa que é guerra. Não, não é guerra da Ucrânia com a Rússia, é no Morro do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre educação. Estejam conosco, curtam, compartilhem. Hoje, com muita alegria, eu recebo o meu amigo, advogado e professor, muito presente nas redes sociais, Fábio Tagliari. Fábio, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, querido. É um grande prazer para mim estar aqui. Nossa, eu gostei muito, inclusive, do estúdio. Muito bem feito, muito bem montado aqui. Tá bem instalado, hein? Ah, que tá bom, bem instalado. Que bom que você gostou. Importante para os nossos ouvintes, né? Mandem sugestões, curtam, compartilhem. Hoje nós vamos conversar aqui com o nosso amigo Fábio Tagliari. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, querido. Vamos ver qual é a primeira pauta nossa? O que nós vamos falar agora? Vamos começar falando de economia? Vamos. Hoje o dia começou bastante interessante. Conta para nós. Todo mundo no mercado está vendo os bancos centrais subindo a taxa de juros, tentando conter uma inflação que até o Jerome Powell, que é presidente do Fed, falou que ele não sabe o que faz. Aliás, ele confessou exatamente isso. Ele falou, a gente não sabe o que faz com a inflação. Então, eles estão tateando. Na verdade, eles estão subindo os juros tardiamente, porque eles ficaram, ano passado, começo do ano, falando, não, essa inflação é transitória, não vai ter problema. E quando viram o tamanho do estrago, o estrago agora, por exemplo, está em 9,1% de inflação nos Estados Unidos ao ano, é uma paulada assim, 40 anos que não acontece isso. Graças ao Biden. Graças ao Biden e umas outras bobagens, como, por exemplo, essa do Fed, de atrasar, né, essa subida da taxa de juros, porque durante o período do Covid, eles triplicaram a massa monetária nos Estados Unidos. Hoje em dia, a massa monetária dos Estados Unidos é 17 trilhões de dólares. Isso não está só nos Estados Unidos, está espalhado pelo mundo inteiro. E isso, para subir, é muito fácil, porque você põe o mimeógrafo para funcionar, né? Imprime e joga no mercado. Agora, para você trazer isso para baixo de novo, você precisa mesmo apertar muito os juros, né? Então, como eles estão correndo atrás do prejuízo, eles estão subindo os juros de uma vez. Então, primeiro falaram, não, vai ser gradual, 0,25 cada vez, já não foi, né? Aí 0,5 tal, aí já subiram 0,75 e já estão falando que na próxima reunião, que a decisão sai agora dia 27, né, daqui a uma semana, né, vai subir para talvez 1%. Né? Então, isso significa que eles estão tentando enxugar o dólar assim, na base daquele rodo, sabe aquele rodo de saguão de escola, que é largo assim, né? Então eles estão puxando dólar, né, com um rodão. E nós estávamos apostando que na Europa eles iriam subir 0,25%. O Banco Central Europeu, né, a gente imaginou que ele fosse fazer mais ou menos o que o Banco da Inglaterra fez, né, que o Banco da Inglaterra foi subindo, já estava subindo antes, né, foi subindo, mas assim, 0,25 cada vez. Agora, o Banco Central Europeu não, ele pegou e hoje já meteu 0,5%, né, e deixou até o Banco Central do Japão vendido, porque o Banco Central do Japão não fez nada. Falou assim, vou esperar para ver o que eles vão fazer, daí depois a gente mexe aqui. Isso, claro, né, já fez o dólar disparar. Né, o dólar, ele até caiu pela manhã, mas depois engatou e foi embora. O euro também vai valorizar. Né, você subindo os juros numa determinada moeda, aquela moeda valoriza. Então, ele está subindo. E até que a Bolsa está aqui, eu estava observando, né, como é que estamos aqui na América, o SP500 lá em Wall Street está... Né, o Dow Jones, que é o índice industrial, está caindo, isso não é muito bom. Né? Mas a gente aqui, o Ibovespa, está ali meio no 0 a 0.
né? 0,07%, 0,8%. Né? Então, está ali meio no 0 a 0. A gente está tentando se segurar aqui no Brasil, né? Com um fluxo financeiro internacional menor. Entendeu? A gente não devia estar nessa situação. Infelizmente, nós fizemos nossa lição de casa. O Banco Central já vinha subindo juros desde o ano passado. Então, nós já estamos quase na linha de cruzeiro dos juros aqui. Provavelmente vai subir mais 0,5%, vai ficar ali 13,75 até pelo menos setembro. Próxima reunião do Copom, você acha que sobe 0,5%? Eu acho que sobe 0,5%. Essas ações... No dia 3 de agosto, meu aniversário, aliás. Opa! Essas ações que o presidente Bolsonaro tomou junto com a equipe econômica, o Paulo Guedes e toda a equipe, principalmente nessa fase que nós passamos aí, que foi uma fase dura, aguda para o Brasil e para o mundo. Se não fosse isso, o Brasil estaria em maus lençóis, hein? Mais ou menos na mesma situação, a gente poderia comparar uma política econômica, né? E vamos considerar, política econômica são todas as medidas que o governo toma para controlar a economia. Toma a Argentina de exemplo, tá? Você está vendo aí uma inflação para cima de 50% ao ano, né? As mercadorias desaparecendo. E olha, assim, nós somos dessa faixa etária. Você deve lembrar do Plano Cruzado. Sim. Então, a gente teve aquela experiência infeliz, é um negócio que a gente sabe que não dá certo, que é tabelamento de preço, tá? Quando tabela preço, imediatamente acontece uma escassez, quando não, as mercadorias simplesmente desaparecem, que é o que está acontecendo na Argentina. Então, aqui, tudo bem, o preço está subindo de muitas coisas, gêneros alimentícios, o que preocupa. A gente teve todo esse imbróglio com o combustível, né, que, na verdade, ainda não aliviou. O petróleo Brent ainda está alto, o dólar está alto, mas não faltou, não teve escassez. Né? Aí, se você for comparar, você vai ver uma gôndola de supermercado lá, o mesmo combustível lá na Argentina já não tem mais. Porque quando você puxa o preço abaixo do que seria o preço de mercado, a produção simplesmente não funciona, entendeu? E aí as mercadorias... Lembra da carne? Sim. Em 86, Sim. Né? Que eu me lembro, tinha um grupo, como é que era o nome? Grupo Sérgio, que era uma rede de churrascaria, né? Nossa, o Grupo Sérgio quase quebrou naquela época, né? Os caras não tinham carne para fazer churrasco, né? Você conseguir um quarto traseiro bovino era como você traficar droga, né? Eu me lembro, eu fui buscar um quarto traseiro no interior de São Paulo, porque minha irmã casou naquela época, né? Eu trouxe aquele quarto traseiro aqui para São Paulo como se eu estivesse trazendo, sei lá, rifle, fuzil, munição, porque eu sabia que se me parassem, eu não tinha nota fiscal, não tinha nada daquele quarto traseiro, entendeu? Muito provavelmente iam tomar aquela carne de mim e aquilo estava caro, né? Então, a gente pode comparar a nossa economia, que está agora assim numa mudança de modelo, saindo de um modelo keynesiano, em que o Estado é muito grande e domina toda a estrutura de produção, para um modelo neoliberal. E o curioso é que a maior parte das reformas, elas não foram macroeconômicas. Tá? Elas não foram assim, teve, claro, reformas macroeconômicas, como é o caso da Previdência, mas os ajustes que o Paulo Guedes, né, do lado da política fiscal, do lado do Ministério da Economia, foi fazendo, e o Roberto Campos Neto, do lado do Banco Central, mexendo na política monetária, esses foram ajustes, a maior parte deles, microeconômicos. Então, por exemplo, faltou soja, zera o tributo de importação da soja. Pronto, os silos enchem, você aumenta a oferta, puxa o preço para baixo. Hoje teve mais uma rodada, né, de impostos zerados, assim, para manter o abastecimento, para que não haja crise de desabastecimento. E essa questão do ICMS dos combustíveis, eu trabalho nessa área empresarial desde 1900 em Guaraná com rolha não, desde 92, mas esse ICMS sempre foi uma loucura, né? Cada estado tem uma alíquota diferente. Exatamente. Cada produto tem uma alíquota diferente. Tem cascateamento do ICMS de um lado para o outro, que você tem que fazer compensação de um lado para o outro, que é uma doideira,
tá? A unificação das alíquotas foi uma bênção. É uma medida microeconômica, mas aquilo foi uma bênção, porque... Você já viu o regulamento do ICMS aqui de São Paulo? Não. É uma lista telefônica. Se jogar na cabeça de alguém, mata. Aquilo é um tolete, é um pedaço de madeira aquilo. Não tem como você entender, como você lidar com o ICMS, a não ser que você viva só disso. Entendeu? Se você viver só disso, só estudando aquele calhamaço, aí você consegue. E a maior reforma foi acabar com essa história de preço arbitrado. Que aí o Estado pega e fala, não, eu acho que o preço da gasolina é R$ 8,50 e ele cobra o tributo em cima daquilo. Não, agora ele vai cobrar em cima do preço da refinaria. Bitributação. É uma quando você está arbitrando, você está bitributando. Só que aqui a gente sabe como é que o judiciário funciona, né? Ou enquanto você está ali falando, olha, isso é bitributação, isso é inconstitucional, agora nós estamos tentando entrar no CDS, se a gente tiver bitributação, a gente vai ser mais difícil conseguir entrar, né? Mas quando você ia para um STJ, você ia para algum tribunal superior e falava, olha, isso daqui é bitributação, né? Todo mundo, entendeu? Exatamente. Ninguém tomava conhecimento. Aproveitando esse gancho, meus amigos, eu gravei um vídeo há uns dias atrás, o Rodrigo Garcia, que substituiu o Agripino, visitando postos de gasolina, comemorando a baixa do preço do combustível, a baixa do ICMS. É muita cara de pau. Aliás, cara de pau do PSDB é por inteiro, né? E outra coisa, viu, Fábio? Governo de esquerda e governo de direita. Você citou muito bem aí o que vem acontecendo na Argentina. No Chile também. No Chile também, né? Agora na Colômbia teve uma nova eleição, o governo de esquerda ganhou, né? Olha o que esses governos de esquerda estão fazendo, né? Eu fico até com pena dos argentinos, né? Porque o que vem acontecendo na Argentina, e o presidente Bolsonaro mencionou o seguinte, que corre o risco, e eu acredito nisso, de uma fuga dos argentinos do país, como houve na Venezuela. Fala um pouco para nós sobre isso daí. Olha, isso é uma questão de bem-estar social. Se você não tem os produtos básicos, o papel higiênico, a carne, a farinha, o óleo de soja, se você não tem aquele... Eu não estou falando nem da questão do preço, da inflação, porque se a gente for comparar a inflação, a nossa inflação agora está 11 alguma coisa por cento. A deles está mais de 50% ao ano. 50. Entendeu? Eles estão numa inflação que é 5 vezes a nossa e não tem os produtos. Numa situação dessas, o consumidor, principalmente, o consumidor odeia mudar de hábitos. O cara, ele tem o hábito dele, o leite que ele gosta, o pão que ele gosta, o óleo de soja que ele gosta. O consumidor odeia mudar de hábitos. Quando ele, de repente, se vê privado daquilo que ele considera o nível mínimo de conforto dele, ele vai embora, tá? E em certas situações, como nós vimos acontecer na Venezuela, eu não estou mais nem falando de conforto, aí eu já estou falando de tortura mesmo. Né? Exatamente. Porque aí nós estamos vendo aquelas tropas organizadas do governo perseguindo a população na rua, matando as pessoas nas ruas. O que aconteceu em Cuba na semana passada. Por exemplo, entendeu? Que, assim, imediatamente nesses lugares some internet, some canais de comunicação, somem veículos de comunicação, né? Por aí a gente pode até abordar a questão do controle da mídia, né? Nesses países, né, que são ditaduras, tá? Claramente, a mídia é controlada. Não poderia haver, por exemplo, uma conversa como a que nós estamos tendo aqui. Em hipótese alguma. Então, é complicado. Governos de esquerda, meus amigos. Nós estamos falando de governos de esquerdas e não é achômetro. Né? É o governo da Argentina, é a Venezuela, o Chile. É o Chile, agora a Colômbia. O primeiro depoimento do Gustavo Petro da Colômbia foi que iriam soltar os presos e que teria uma conversa amigável com as Farc. No primeiro discurso dele. Pois é.
né? Não é por acaso que essa turma está toda enfiada dentro daquele Foro de São Paulo. Então, a nossa escolha agora, tá, é vital. Eu agora fui observar o programa lá de governo, né, o programa do Partido Trevoso, né, eu fiquei chocado. Assim, eles querem romper teto de gastos, eles querem interferir no câmbio, eles querem refundar o Estado, eles querem fazer uma revolução do proletariado em pleno século XXI, depois disso ter dado errado em 89, isso deu errado em 91, entendeu? A gente viu que isso está dando errado agora. A gente está vendo os exemplos. Vamos fazer uma comparação com o Chile, que tinha um modelo neoliberal, né, que foi baseado na escola de Chicago, que é a mesma escola que o Paulo Guedes segue. Ela é neoliberal, capitalista. O Chile disparou a crescer. Pois agora, como é que está a coisa? É 12,5% de inflação ao ano. A inflação deles lá saiu de 4% no ano passado para 12,5% esse ano. É mais alta do que a nossa. Aliás, nós estamos vendo isso acontecer no mundo inteiro. Nós estamos vendo as inflações subindo. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós no mercado, inclusive eu, a gente estava calculando, muita gente calculando ali 8,8%. Eu falei, olha, vai ser mais, vai ser 9%. Né? No grupo de discussão ali, eu falei, o meu cálculo deu 9%. Pois veio 9,1%. Então, isso, assim, para os americanos, é um desespero deles arrancarem os cabelos, rasgarem as roupas, sair gritando pela rua, entendeu? Então, nós estamos vendo no mundo a inflação subindo. Nós tivemos um repique em relação a junho, porque não foi captada a queda do preço dos combustíveis, mas você vai ver agora, em relação a julho, que vai ser divulgado agora no começo de agosto, como que a inflação vai descer. Entendeu? Porque a gente, em economia, quando você tem uma situação de livre mercado, que as coisas elas funcionam, você tem previsibilidade. Você consegue fazer daqui para 6 meses onde vai estar a inflação. Então, por exemplo, eu sei que a inflação, quando chegar outubro, né, quando tiver na época das eleições, vão estar divulgando a inflação de setembro, e a inflação de setembro já deve ser de 1 dígito. Entendeu? Você tem o desemprego. Eu sei mais ou menos como é que deve evoluir, porque você tem modelos econômicos, você tem fórmulas matemáticas para calcular isso numa economia de livre mercado. Quando você tenta controlar a economia na base da canetada, que nem um gênio aí falou, né? Isso dá errado. A gente já vivenciou isso. Mais de uma vez, a gente vivenciou no plano cruzado, a gente vivenciou no plano Collor. Lembra no plano Collor? Né? O Collor pegou e falou assim, eu vou acabar com a inflação com um ipom. Todo mundo, e né? Ficou todo mundo alvoroçado, etc e tal. Pois eu lembro até da sequência dos dias. Eu tinha um Chevette, lembra do Chevette? Eu tinha um Chevette, vendi o Chevette, eu tinha dinheiro guardado, eu tinha dinheiro no overnight guardado para comprar um Passat. Aí fecharam os bancos. Aí teve feriado bancário. Quando eu devia abrir, o banco não abriu, foi feriado bancário. Quando eu consegui sacar uma nota de 50. Eu era cliente do Banespa, lá na rua Afonso Sardinha, na Lapa. Era um banco basicamente de polícia, era polícia civil, polícia militar e professor. Era funcionário público do Estado, né? Rapaz, mas tinha gente infartando, nego caído no chão, camarada querendo dar tiro no caixa, os PM doido da vida, entendeu? Foi uma tragédia aquilo. Eu me lembro bem, eu quero aproveitar o Fábio. O Fábio lembrou muito bem aqui, e o Fábio comentou da importância das eleições, do que está por vir aí em outubro. Exatamente. Nós vamos entrar nesse assunto. Eu vou aproveitar esse gancho para nós entrarmos nesse assunto, mas antes, nós estávamos conversando na semana passada sobre um possível desastre, né? Eu até me benzo, né? Porque né, não dá nem para pensar nessa hipótese da esquerda voltar para o poder, não dá para pensar. Aqui as nossas pautas são de direita, são conservadoras,
Esse é um espaço da direita, meu, do Fábio, nosso espaço. Então, nós abordamos pautas que nos interessam. Imaginem vocês os ministros, caso acontecesse um desastre. Nós já vimos isso no passado. Quem que eles levariam para o ministério? Que não tem nada a ver com esse ministério que nós temos hoje. Né? Um ministério envolvido, aquele ministério do condenado envolvido em corrupção junto com ele. Né? Então, quer dizer, a capivara era gigante ali de várias pessoas. Certo, Fábio? Fala um pouco para os nossos ouvintes a importância dessas eleições de outubro. Olha, é a gente escolher novamente entre o céu e o inferno. Tá? Esse governo ele foi tremendamente sabotado por Covid, por uma galera derrotada, rancorosa, vingativa, que vive de calúnia, de narrativas, né, de coisas sórdidas, vis, né, assim, se dizem democráticos, mas eles são incapazes de aceitar um presidente eleito. São incapazes, eles não conseguem conviver com quem seja diferente deles, quem não professa a mesma cartilha que eles. E aí vem essas doideiras que nem Ursal, entendeu? Vamos fazer uma união das repúblicas socialistas da América Latina. Esse negócio já deu errado. Em 1991, todo mundo viu. Né? Eu aconselho a ler o livro do Mikhail Gorbachev, né, o Perestroika, né, Novas Ideias sobre o Mundo, etc. e tal. Quando eu li aquele livro, em 1989... foi assim, quando deu um estalo na minha cabeça, eu falei, gente, isso não funciona. Porque o que foi a perestroika? O mais longo pedido de desculpas que eu li na minha vida. Que o cara falou, olha, sim, o socialismo, tal, através disso, todo mundo igual, todo mundo irmão, cumbaiá, né? Todo mundo juntinho, em volta da fogueira, um violãozinho e tal. Não deu certo. Não deu certo porque tinha uma camada aqui de funcionalismo público que é cansativa, cara, que se instalou e não sai, está ali arraigada, que é aquela burocracia russa. Né? E o Gorbachev ele termina o livro falando, ó, gente, União Soviética não tem mais. E a gente viu todo o desenvolvimento histórico e lógico disso. Nós estamos voltando 30 anos na história. Nós estamos voltando, na verdade, mais de 50 anos na história, porque tem um monte de gente pensando que ainda está em 1964. Nós não estamos mais em 1964. E eu estou vendo, na verdade, um 1964 de cores invertidas. Nós estamos vendo a esquerda, por intermédio de uma corte que deveria ser judicial, mas age politicamente, censurando, perseguindo e usando 2 pesos e 2 medidas, falando, olha, não pode comparar esses caras com esse regime, mas os outros podem. Mas se for desse lado, aí não é ofensa, entendeu? Exatamente. Não é ofensa. Eu vi isso hoje, eu não quero nem dar nome aos bois, mas... o camarada disse exatamente isso. Não pode comparar o partido preferido deles, né, com regimes totalitários, ditatoriais, mas se você chamar alguém da direita de nazista, de fascista, não é ofensa, judicialmente falando. É um ativismo judicial. É um ativismo judicial. Claramente. O que nós estamos vendo... Eu já fui atacado, já fui hackeado, tomei um malware, que eu fiquei sem Twitter, sem WhatsApp. Eu já fui suspenso de toda forma nesse Twitter. Eu tô doido da vida, porque eu entro lá, vem aquela mensagem assim, não foi culpa sua, nós vamos resolver isso. E são coisas assim que são espíritas, entendeu? Você não entende como é que aquilo acontece, né? Você vai mexer no negócio, parece... Alguém psicografou uma mensagem para mim, entendeu?
eu estou voltando para o sinal de fumaça, eu estou voltando para o telefone fixo, eu estou voltando, daqui a pouco eu estou tocando tambor para conseguir me comunicar. Essa é uma preocupação nossa, real, porque até outubro muita água vai passar debaixo dessa ponte. Pode acreditar. Então nós temos, meus amigos, muita gente entre nós reclamando de perda das redes sociais. Muitas vezes as contas são grandes e não se recupera isso daí. Não se recupera. Não volta a ter a conta que tinha anteriormente. Então é uma perseguição clara. Nós não vemos isso acontecendo do outro lado. Aproveitando o que o Fábio falou sobre o ativismo judicial, e existe, está claro para quem quiser ver. Aliás, gravam live com o Felipe Neto, mas não aceitam convite dos senadores para participar de um debate. Como é que pode isso daí? I rest my case. As coisas têm que ser ditas, né? As coisas precisam ser ditas. E aqui nós não temos medo de falar certas coisas. Eu conheço o Fábio me conhece, nós participamos de manifestações. Eu tenho colegas meus que foram presos. Eu estive na porta de delegacia 1h30 da manhã para ajudar a soltar. Essas duas pessoas, Jurandir e Bronze, ficaram presos 45 dias num centro de detenção. Então, essa perseguição à direita, que não é de agora, Fábio, quantas buscas e apreensões em casa de youtubers? Até cantor de 81 anos sertanejo, Sérgio Reis, perseguiram. Então, nós estamos vendo 1964 de cores invertidas, né? E, olha, por exemplo, o que eu posto no Twitter? Tá? O que eu posto no Instagram? Eu posto gráficos, previsões, eu posto notícias sobre a economia no Brasil, fora daqui, e sou perseguido por isso. Sou perseguido por falar a verdade, por divulgar um cálculo. Né? Já teve situação em que eu peguei e falei, olha, o dólar hoje vai acontecer isso, o limite para cima, o limite para baixo, tal. E aí vem um louco, um demente, claramente um parasita de esquerda, né? Você não pode dizer isso, você não pode falar isso. Eu falei sobre educação financeira. Para que eu fui falar isso? Né? Primeira regra de educação financeira, não gaste mais do que você ganha. Fiz um vídeo de 1 minuto, coloquei no Instagram, rapaz. Mas o que me malharam por causa desse vídeo, né? Inclusive conseguindo meu número do WhatsApp. Né? E falando, você não pode falar uma coisa dessa, a gente não pode viver numa situação dessa, porque porque deve ser uma patologia psiquiátrica, né? É uma coisa completamente ensandecida. Para essas pessoas, o dinheiro é um recurso infinito. Chega a ser inacreditável. Chega a ser inacreditável. Eles pensam que isso é um maná que cai do céu, que não tem que administrar, e se precisa, é só girar o mimeógrafo. Nós estamos vendo o que aconteceu agora. O fica em casa, a economia a gente vê depois. Nós estamos vendo agora o que aconteceu. Né? Tiveram que injetar, como eu falei, triplicar a massa monetária. Aí agora deu uma baita de uma inflação. O presidente do Banco Central, o mais poderoso da Terra, né? E não é a primeira vez que eu vejo acontecer isso, chegou para os congressos dos Estados Unidos e falou, eu não sei o que eu tenho que fazer com a inflação, eu não sei como lidar com isso. Eu me lembro do Alan Greenspan, né? Que era presidente do Banco Central quando teve a crise do subprime em 2008, falando também para o Congresso norte-americano, quando eles falaram, mas os caras estavam especulando com crédito subprime, com título subprime, e aí ele deu uma de Maria Antonieta, que eu lembro que na hora que eu estava assistindo, eu comecei a rir, porque ele falou, sério? Eles estavam fazendo isso? Aí ele falou, o senhor não sabia? Ele falou, eu não. Aí ele falou, e o senhor não sabia por quê? Ele falou, porque eu não tinha que saber, não é minha função. E não era função do Banco Central nos Estados Unidos fiscalizar mercado. Aqui sempre foi. Aqui o Banco Central mantém o mercado financeiro, a CVM mantém o mercado de capitais debaixo de um controle rígido. Se não fossem essas estruturas e as reformas e os auxílios, e assim, foi um conserto do carro em movimento. A gente tem, sério, sem brincadeira, o melhor ministro da economia do planeta.
E não sou eu que estou falando isso. Revistas especializadas, a Bloomberg fala, Bolsonaro dá exemplo de como combater a inflação. Nesse caso, eles estão falando do Paulo Guedes. Entendeu? O cara tirou água de pedra. Tirou água de pedra. Tirou água de pedra. Nós ficamos fechados, né? Mais de 4 meses. Fomos filmar na porta de shopping. Pois é. Né? Ibirapuera, Morumbi. Filmei loja de rua fechada. João Cachoeira, Pinheiros, Perdizes. Soldaram o comércio no centro da cidade. O falecido Bruno das Covas, aquele que gostava de abrir covas, mandava soldar a porta do comércio, né? É o boneco do Agripino, né? Fizeram estrago em São Paulo, acabaram com São Paulo. Eu me lembro, Fábio, como é desse lockdown, se uma empresa trabalhando, atuando normalmente, já tem dificuldade de fechar no azul, imagina fechado 4 meses. É. Pois é, mas é o que... Não... E olha, assim, o Agripino, ele ainda foi, como é que eu diria, bem demagógico, tá? Porque ele atacou ferozmente o comércio, mas ele deixou a indústria funcionando. Ele deixou a produção funcionando. Ele também não mexeu na agricultura, no agronegócio. Deixou essas atividades e foi para cima do comércio. O resultado imediato que nós vimos foi justamente no setor de serviços. Você lembra, né? Assim, os prestadores de serviço, cabeleireiros e outras... Eu dando uma volta no quarteirão ao redor do meu condomínio, o tanto de salões e outros estabelecimentos comerciais que fecharam naquela época, e não fecharam porque foram soldados, fecharam porque quebraram mesmo, entendeu? Quebrou a padaria da esquina, quebrou o salão de cabeleireiro, quebrou o salão de estética, Sim. quebrou, foram quebrando. Loja de roupa. Loja de roupa, loja de calçado, o que tinha concessionária de automóvel. Pois é. Tudo aquilo foi quebrando por conta desses lockdowns sem sentido. Em casa, até, eu tenho a minha posição enquanto advogado, enquanto estudioso de economia. Eu lá atrás falei, isso não vai dar certo. Isso daí... Ninguém pode, por exemplo, numa empresa, você não pode administrar a empresa só com recursos humanos. Você tem que administrar os recursos humanos, os recursos financeiros, você tem que administrar a logística, o almoxarifado, você tem que administrar a empresa como um todo, todos os setores da empresa. Você não pode administrar um país pensando só e somente na saúde. Até porque essa questão do vírus, ela foi, eu posso dizer, bastante estendida, né? Ela foi além do razoável. Muito além. Muito além do razoável, tá? As pessoas entraram em pânico, venderam esse vírus como se fosse a peste negra, mas não é um vírus, tudo bem, é um vírus novo, com cara de vírus Frankenstein, entendeu? Que tem pedaço disso, pedaço daquilo, ninguém sabe muito bem o que é aquilo, como ele surgiu, puseram a culpa no pangolim, puseram a culpa no morcego, mas tem um instituto de virologia na cidade, que é o Ponto Zero, um instituto de virologia cheio de militar chinês, inclusive, né? Uma coisa curiosa que você fala, nossa, que coincidência. Mas isso foi vendido para o mundo como se fosse uma reedição da peste negra. Eu nunca vi tanto desespero por uma coisa dessa. Hoje em dia, as pessoas elas se sentem ofendidas com o risco mínimo ou com a ofensa mínima. No entanto, essas mesmas pessoas que se sentem ofendidas com mínimas coisas, elas ofendem gravemente os outros. Exatamente. Entendeu? Então, nós temos 2 pesos, 2 medidas aqui. Tem um senador aí, por exemplo, que eu sei que o cara ele não tem a mínima estabilidade emocional. Né? Eu que acompanhei toda aquela CPI do Covid, eu juro por Deus, eu ficava até temeroso pela saúde mesmo, pela pressão dele. O homem pode ter um AVC, pode ter alguma coisa, entendeu? Dando os chilique, os pulos que ele dá. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Estou falando de coração. Estou falando realmente, é preocupante uma pessoa agir dessa forma. A CPI comédia. Comédia, porque circo. É a CPI circo.
CPI circo. Comédia. A turma de senadores que passaram a entender mais que médicos. Eles sabiam mais que os médicos, que atuavam dentro da medicina há 2, 3 décadas. Né? Uma coisa assim absurda, lamentável. Mas, meu amigo, antes de passar para a próxima conversa, eu queria passar o seguinte para os nossos ouvintes. Você acabou de mencionar isso. A nossa responsabilidade, pessoal, em outubro, porque ou é Bolsonaro ou é a desgraça. Ou eles pintam a América do Sul de vermelho. Falta pouco. Né? Falta o Brasil. A Colômbia acabou de ser pintada de vermelho. Então, ou é Bolsonaro ou essa desgraça. Eu falo claramente. Porque o sujeito que está disputando as eleições, ele foi condenado em todas as instâncias, tá? Está tudo documentado e registrado. Então, nós não queremos isso de volta. Petrolão, BNDES, Ião, né? Dinheiro para Angola, Cuba, Venezuela, com o dinheiro do BNDES, que é para cuidar do Brasil. É um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, meus amigos, para o Brasil. Né? Fora o estrago que fizeram em todas as áreas da educação, nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, é a nossa união, o nosso foco agora, para que não retrocedamos, para que o Brasil não volte para o que nós já vivemos, né, Fábio? Pois é, nós já vivemos, nós já sabemos como é que até nessa questão da educação que você acabou de falar, eu tenho filho adolescente, tenho já uma enteada que já tem mais de 20 anos. Vamos falar de educação agora, então? E não podemos deixar de falar de educação, obviamente. Nós falamos aí do desastre que foi essas últimas décadas na educação, né, Fábio? Fala para nós. Olha, eu sou professor, tá? Então, eu tive problemas, assim, que iriam... Eu nunca dei aula para colegial, dava aula para faculdade. Eu tenho a minha matéria era... na área de direito era chata, direito econômico. Na área de economia, chega a ser até... Eu vi situações que nós, na época que nós estudamos, a gente não imaginava possível. Eu quero dizer, lembra daqueles trabalhos ou daquelas questões que os professores às vezes colocavam, que você tinha que ir para a biblioteca. E na biblioteca você tinha que despencar 2 dúzias de livros e ler e encontrar um parágrafo que era aquela resposta. Aquilo era trabalhoso, mas eu considero que aquele processo era muito mais produtivo do que o que a gente vivencia hoje. Porque você tinha que despencar 25 livros diferentes. Primeira coisa que você aprendia onde estavam os livros. Você sabia que a geografia ficava nessa estante, você sabia que a história ficava naquela estante, você sabia que os livros de matemática ficavam na outra estante, livro de português, literatura em outra estante. Você sabia se mover dentro da biblioteca. Você tinha uma mesa como essa, uma mesa, né, grande assim, como essa, que você colocava vários livros e você comparava o conteúdo de um com o outro, na hora, assim, né, cara crachá, né? Você tinha que ler pelo menos um pedaço desses 25 para fazer, então, o contexto na sua cabeça para, então, apresentar uma resposta. Hoje em dia, você não precisa mais disso. Você pega isso daqui, vai Google, né? E vai direto. Direto no Google. Então, eu considero que isso gerou uma certa preguiça mental nessa geração atual. Por exemplo, no próprio quarto da minha filha, eu deixei todas as minhas literaturas, todos os livros, né? Fora aqueles que eu uso o dia todo. Né? Tem alguns livros que estão em cima da minha mesa, macroeconomia, microeconomia, economia geral, Código Civil, Código de Processo Civil. São os livros que você tem que toda hora estar usando. Sim. Né?
que eu mantenho em cima da minha mesa. Mas todo o restante eu deixei em estantes no quarto da minha filha, no quarto do meu filho, né? E eles não pegam para ler, né? Meu filho, ele, 3 anos de idade, ele não sabia ainda ler, mas você dava o celular para ele, ele pegava e estava jogando. 3 anos de idade, entendeu? Ele só sabia o caminho que ele tinha que fazer e já saía jogando imediatamente. Hoje, eu acho que ele está até direcionado, que ele está fazendo técnico, né? Justamente para essa área, né? Que é TI, que é vídeo, produção de games, tal. Então, ele já está encaminhado nesse sentido. Mas eu, enquanto professor, aí eu estou falando na faculdade, né? Eu tive desprazeres, por exemplo, de um aluno, eu estou falando do 5º ano de Direito, tá? O camarada virar para mim e falar assim, pô, professor, eu adoro a sua matéria, o pessoal não gosta, mas eu gosto muito de Direito Econômico, eu só não gosto de ler. Eu lembro que na hora eu fiquei sem fala. Assim, me deu vontade de chorar, de verdade. Falei, meu amigo, como é que você chegou no 5º ano da faculdade de Direito? Aliás, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai ler muito na sua vida. E você não vai ler um livro bonitinho, você vai pegar um processo velho caindo aos pedaços com aquelas folhas presas com colchete, entendeu? Aquilo desmancha na mão, aquela maldita capa toda engruvinhada, entendeu? E você vai ter que ler 200 folhas por volume para entender o que acontece naquele processo. Como é que você chega no 5º ano da faculdade de Direito e não gosta de ler? Né? É um negócio que é paradoxal. Você fala, meu amigo, você está na faculdade errada. Como é que você chegou nesse ponto? Tá? Ou, por um outro lado, e aí eu já estou falando mais recentemente, alunos que viraram para mim e falaram assim, da sua matéria eu quero aprender o mínimo possível. Aí você fala, nossa, tá tão barata a faculdade, né? Para você pegar e desprezar. Paga 2 mil, 3 mil reais na faculdade e fala, não, da sua matéria eu quero aprender o mínimo possível. Então, a gente vive uma situação paradoxal que é muito mais fácil, hoje em dia, um camarada realizar uma pesquisa, encontrar, né, aquele parágrafo que é a resposta para uma determinada questão, e mesmo assim, nem isso eles querem fazer. Entendeu? Você sabe que, por exemplo, o tempo de aula, 50 minutos, esse tempo ele foi pesquisado em 1925, que era o tempo máximo que uma pessoa conseguia ficar focada em um assunto só. Concentrada. Então, era um tempo máximo de concentração. A partir dali, precisava ter uma folguinha. Esse tempo hoje, você sabe quanto que é? 12 minutos. E pior ainda, você sabe quanto tempo na internet a juventude, os adolescentes hoje, quanto tempo que eles demoram para ler um anúncio na internet? Quanto? 8 segundos. Eles não prestam atenção num anúncio que dure mais do que 8 segundos. Então, a coisa é muito rápida. E aí vem até um comentário, né? Eu me lembro em 1995. Eu tinha um escritório na Senador Feijó, que é uma rua entre a São Francisco e a Praça da Sé. Uma rua que junta ali, né? Assim, de um lado é a São Francisco, o Largo São Francisco, do outro lado é ali a Praça da Sé, bem no meio ficava meu escritório. E aí o meu sócio, naquela época, pusemos internet, 1995. O primeiro celular que eu tive, inclusive, que era um Motorola, daqueles que abria, né, que a bateria encaixava. Não sei se você lembra que você punha as baterias no bercinho para carregar, né? Aí nós pusemos internet no escritório, né? Era um modem, que era uma marmita, mas uma marmita grande, um negócio grande, né? Que é aquela conexão de escada que o bicho fazia... bonk, 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 bonk. E ficava aquela ampulhetinha girando, né? Hoje tem a bolinha. Ficava aquela ampulhetinha girando, mas pusemos internet no escritório. Aí eu me lembro, meu sócio falando, nossa,
e agora o conhecimento vai ser disseminado, vai ser difundido. Eu falei, mas eu acho que a estupidez se propaga mais rápido, né? E eu me lembro que a gente teve até uma discussão por causa disso. Ele falou, pô, Fábio, tá louco? Como você é corvo, como você fala essas coisas, mas é o que nós estamos vendo, né? Quantas vezes aqui na internet eu coloquei, denunciei, inclusive, vendo adolescentes falando, por exemplo, daquele remédio abortivo, né? E falando, não pode usar, é seguro. Eu falo assim, meu amigo, você não pode fazer isso, entendeu? Tem algumas estupidez, algumas bobagens que elas são até inócuas, são inofensivas, mas um remédio desses que causa hemorragia interna... É grave. É grave. Isso é grave. E, como eu falei, a estupidez ela se propaga muito rápido. Entendeu? Esse assunto, educação, o Fábio acabou de dizer aqui, é extremamente preocupante. O estrago que fizeram com a educação nas últimas décadas foi gigantesco. Pois é. E, para recuperar isso, leva tempo. Opa. Trabalhando direito, né? Para que a gente possa colher isso lá na frente, essa colheita vai demorar. Porque o estrago foi grande. Foi muito grande. E sabe o que me preocupa muito, Fábio? Nós fomos para a porta de prefeitura, fomos para as ruas, estivemos na Assembleia de São Paulo, a Alesp, lutando contra a ideologia de gênero. Pois é. Porque esse assunto também é grave. É grave. Ou eu diria que mais grave, porque estão mexendo com as crianças. E veja, é óbvio que uma coisa dessas não poderia dar certo, né? A minha filha, enquanto adolescente, né, lógico, ela se encantou com esse tipo de coisas, né? Ela vinha com love wins, etc e tal, né? O argumento deles, love wins, né? Olha, mais de uma vez, né? Enquanto ela tinha lá seus 15, 16 anos, né? Eu falei para ela, olha, querida, eu não quero desprezar a vasta experiência que você reuniu na sua longa vida, mas isso vai dar errado, né? E o adolescente, mas isso é uma questão realmente dos hormônios do adolescente, ele é arrogante, entendeu? Ele tem aquela audácia típica, própria da adolescência, né? E aí ela falava assim, se der errado eu me garanto, né? E eu cheguei num determinado ponto que eu falei, olha, eu vou pôr na mão de Deus. Se não fosse mortal, se não fosse uma coisa assim, sei lá, podia se meter com droga, ou pegar o bichinho da goiaba, entendeu? Alguma coisa, mexer com arma, com os bandidos mesmo. Se não fosse uma coisa com uma certa perigo de letalidade, eu deixava ela quebrar a cara. Porque quebrar a cara é didático. Entendeu? É a melhor... A vida ensina. É a melhor forma, porque... Quando ela falava assim, não, se der errado eu me garanto. Eu falei, então, pô, fica à vontade, né? Tenta, para você ver o que vai acontecer, né? Aí ela quebrava a cara, aí vinha perguntar, né? Poxa, o que deu errado? E nesse caso da ideologia de gênero, eu achei muito curioso aquelas questões das lutadoras que não são lutadoras, entendeu? Aí aparece lá uma pessoa que é XY, porque a minha concepção, eu sou pela navalha de Ockham, sabe o que é a navalha de Ockham? A navalha de Ockham é o seguinte, quando você tem uma situação complexa e você está procurando a resposta deve ser a mais simples possível. Tá? Isso é a navalha de Ockham. Para mim é o seguinte, existe XY e existe XX. O resto é desconforto, próprio ou alheio. Tá? É uma frase sintética que resume, tá? O que acaba acontecendo com a pessoa que sofre isso, com o homoafetivo, tá? Existe XX, existe XY. O resto é desconforto próprio ou alheio, tá? Só que você contrariar regras como da biologia ou querer colocar o psicológico acima do biológico, isso dá errado. Esse era o cerne da coisa que eu tentava explicar.
para minha filha, falar, não adianta você colocar o psicológico acima. É a mesma coisa que eles fazem, por exemplo, com o politicamente correto. Que eles colocam o politicamente correto acima do correto. Entendeu? Esquece o correto, mas é bonito, é muito legal, ecologicamente verde, etc. e tal. Nós estamos vendo o que está acontecendo em termos práticos agora com essa questão do ecologicamente correto, por exemplo, que os adolescentes adoram, né? A Alemanha ficou sem o petróleo. O que eles fizeram? Derrubaram uma floresta de 12 mil anos e abriram uma mina de carvão. Derrubaram uma floresta de 12 mil anos. Né? E eles demonstram preocupação com a Amazônia. A floresta deles tinha 12 mil anos, mas eles estão preocupados com a Amazônia. Não, e agora reativaram a usina nuclear, etc. e tal. Então, é uma questão seguinte, quando você tenta violar situações que envolvem física, biologia, o espaço, o tempo, entendeu? Que era coisas que, por exemplo, eu brigava na faculdade, na própria faculdade de Direito, falando assim, esse raciocínio, ele não obedece o plano cartesiano. Ele não se limita em situações de espaço-tempo. Você pode ter uma classificação, por exemplo, dos direitos humanos, né? Você tem os direitos humanos individuais, depois você tem os sociais, depois você tem os universais. Isso é uma questão de dimensão, então nós estamos falando de espaço. Aí depois você tem primeira geração, segunda geração, terceira, aí nós estamos falando de tempo. Era isso que eu explicava. Aí tinha aluno que falava, não, a coisa hoje é diferente. Eu não sei o que pode ser diferente do que uma linha de espaço e tempo, rapaz, entendeu? Eu não sei se é pelo fato de também ser estudioso de economia, mas eu sou um homem matemático. Eu sei que certas coisas da natureza você não tem como... E exatamente nesse campo da ideologia de gênero, aí aparece uma menina, que na verdade não é menino... É complicado, né, falar disso. A gente fica assim... Menines, então. Né? Vamos falar, o menino foi lá e picou a mão na orelha de uma amiga da minha filha, na escola, né? Mas não assim, não briga. Num campeonato de judô. Só que aquela figura não deveria estar disputando, na minha concepção, não deveria estar disputando aquela categoria de judô naquele peso feminino, entendeu? Porque é óbvio que a estrutura óssea, a estrutura muscular, claro, até por uma questão cromossômica, e ele arrebentou com a outra menina. Chega a ser uma covardia. Chega a ser uma covardia. Isso vai contra, entendeu? Como eu falei, as leis da biologia, as leis da física, não tem... E aí, quando eu falei isso para minha filha, eu falei, isso vai dar errado. Isso uma hora vai dar errado. Mas é claro. É o que nós estamos vendo agora, entendeu? É um ponto óbvio. Né? Então, esse desconforto, olha, francamente, enquanto advogado, trabalhei muito com direito de família, inclusive com casais homoafetivos, não tenho nenhum tipo de reserva em relação a isso, até porque, realmente, na época da faculdade, em 1991, né, dois amigos, que eram um casal, etc. e tal, eu me lembro, na época, né, eles adotaram uma criança, e em 1990, ainda no final dos anos 80, todo mundo caiu de pau, falando, não, onde é que já se viu, coitado dessa criança, etc. e tal. Inclusive eu, naquela época, né? Alguns anos depois, eles vieram me procurar, porque eles estavam se separando. E eles tinham adotado uma segunda criança. E eu fiz a separação dos dois. Bom, primeira coisa que eu descobri é a mesma coisa. A separação de um casal homoafetivo é a mesma coisa de um casal heteroafetivo. Tá? As duas principais razões são traição e dinheiro, entendeu? Ou é traição ou é dinheiro. Dentro da faixa de normalidade, porque tem loucura também, mas vamos falar da faixa de normalidade. Um traiu o outro, ou tinha muito dinheiro, ou tinha muito pouco dinheiro, que também... Mas foram aquelas questões, compatibilidade de gêneros, etc. e tal. Quando eu fui ver os dois, né, queriam ficar com um, que era inclusive o mais próximo meu, dois garotos sensacionais. Né? E eu até comentei isso com ele. Eu falei, nossa, eu me penitencio, né?
Na época, quando vocês adotaram a criança, a gente meteu a boca, tudo tal, eu inclusive, mas vocês fizeram um excelente trabalho. Eu sou pai também, eu sei o trabalho que dá, né? Aí ele falou, Fábio, nunca faltou escala de valores na minha casa. Então, eu não vejo isso como um problema. Sim. Eu vejo quando você coloca, como ele mesmo, esse próprio homoafetivo, que é meu amigo, pegou e falou, quando você coloca o verniz, quando você coloca a pátina acima da obra, a coisa dá errado, entendeu? Para você criar adequadamente uma criança, para você desenvolver esse tema, inclusive, adequadamente, você tem que ir no cerne da coisa sem desprezar o que é biologia, o que é física e a escala de valores que ele colocou também nessa equação, que eu achei muito interessante e que funciona. Só que hoje em dia, escala de valores é o tipo da coisa que o adolescente tem arrepio em falar. E eu falo isso também enquanto professor, entendeu? Porque eu vejo pessoas com quase 30 anos de idade na faculdade agindo como adolescentes. Hoje em dia, foram adolescentes mimados, tá? Hoje são adultos mimados, isso é horrível, isso é uma coisa contraproducente. Exatamente. Né? Então, eu tive problema, por exemplo, um casal, duas meninas que são homoafetivas que se beijavam na sala de aula. Um dia eu chamei a atenção. Falei, olha, vocês duas não podem fazer isso, etc. Mas eu chamaria a atenção de quaisquer casais que estivessem fazendo isso na sala de aula, porque não é o local. Exatamente. Entendeu? E assim, não era um selinho, entendeu? Era beijão mesmo, entendeu? Com perninha rolando numa cadeira na outra. Você fala, pá, o que é isso? Vocês estão loucos? Nós estamos numa sala de aula. Mas eu até entendo esse comportamento, essa conduta, porque é uma adolescência tardia. Eles procuram, através da agressividade, impor um ponto de vista deles, como o adolescente faz, entendeu? Como nós estamos vendo, essa é uma fé, quase, entendeu? Ou talvez um fanatismo, né? Nesse caso, em cima da ideologia de gênero, mas que nós vemos também, por exemplo, no caso político, entendeu? Os caras tentam impor aquela posição dela. Essas duas, elas tentavam, né, se impor para o resto da turma através dessa agressividade, através dos beijos na boca, etc. e tal. E, bom, no final das contas, rapaz, isso foi parar tudo na orientação educacional. E aí eu sou chamado a explicar, falar, por que você deu bronca nelas, né? Falei, porque eu daria bronca em quaisquer dos casais. É uma inversão de valores. Total. Que é o que vem acontecendo hoje, inversão de valores. Valores, e uma coisa que é preocupante e real, e daqui a 10, 20 anos, o que será dessas pessoas? O que será dessas pessoas? Na sociedade, no mercado de trabalho, o que será dessas pessoas? Realmente, hoje em dia, vivemos inversão de valores. É uma inversão de valores o que acontece na sociedade. Meu amigo, eu queria falar contigo um assunto que chega a ser inacreditável. Eu acho que se mostrassem a imagem, mas não dissessem qual é o lugar, o pessoal ia perguntar, onde que é isso daí? É na Ucrânia? É na Rússia? É no Afeganistão? Não. É no Rio de Janeiro, bateria antiaérea. Fala para nós. Mas, olha, eles já derrubaram um helicóptero blindado da polícia, um caveirão do ar, né? Aquele caveirão do ar. Os caras têm míssil. E tem um deputado aí que entrou com uma ação para impedir que a polícia entrasse no morro e sobrevoasse o morro de helicóptero. Então, agora os caras têm bateria antiaérea, entendeu? Porque, olha, onde existe o vácuo do Estado, onde se propicia esse Estado paralelo que nós estamos vendo no Rio de Janeiro, em relação ao crime organizado, principalmente, né? E que nós vemos também aqui em São Paulo, assim, aqui por uma questão... Eu fui policial, né?
Eu fui escrivão de polícia, mas eu trabalhei nas ruas também, eu sei como é que a coisa funciona. Aqui, até por uma questão geográfica, a gente tem um pouco mais de controle sobre as favelas. Você pode ver que uma das favelas mais difíceis de controlar aqui em São Paulo é que é em morro. Tá? Quando é um morro, porque aí você consegue cercar e você consegue dominar de um ponto mais alto, né? Você consegue dominar aquela comunidade, né? Como acontece no Rio de Janeiro. Aí, aqui, geralmente, em São Paulo, é diferente. As favelas são em vales. Né? Assim, era, por exemplo, como havia o Buraco Quente, entendeu? Era um vale. Dava para você cercar ao contrário, entendeu? Quando é morro, é uma situação mais difícil, e essa situação geográfica, estratégica mesmo, né? Até no filme do Tropa de Elite, o cara aborda isso, ele fala da estratégia, etc. e tal, né? Por uma questão estratégica, os caras têm armamento pesado, os caras agora têm antiaéreo. E o pior de tudo é que eu vi jornalistas falando, Bolsonaro armou o tráfico, que aí você pega e fala, parece que os caras nunca foram armados, os caras tinham míssil antes, né? E agora o pessoal está chocado com esse armamento antiaéreo. É o jogo sujo da mídia. É o jogo que sujo da mídia. Nós sabemos quem armou, como os morros se armaram. Aliás, né, Fábio? Os governos de esquerda gostam de desarmar a população. Mas deixam o crime se armar. Deixa o crime se armar. Bolsonaro não, vai na contramão. Gosta que a sociedade civil, que a população se arme, já que ele age de forma contrária à ditadura, Exato. O que os governos de esquerda gostam de fazer. Exatamente. Então, o que nós vimos lá é paradoxal, entendeu? E acontece num quadro, que eu estou falando topográfico mesmo, geográfico, que parece uma situação de guerra, entendeu? É uma galera entrincheirada com um Estado paralelo, comandado pelo crime organizado, numa situação defensiva, a gente pode dizer, e isolacionista muito forte. É óbvio que ninguém produziu aquele armamento antiaéreo dentro da favela. Você fala, como é que esse negócio chegou lá? Como chegou? Como é que esse negócio chegou? Como é que esse negócio foi instalado? Como é que esse negócio foi... Porque houve ali, pelo que eu vi do vídeo, um cálculo para você colocar aquele equipamento numa situação, num ponto mais favorável para você pegar um helicóptero. Estratégico. Estratégico mesmo, para você... E quase pegou. Pois é. Eu estava vendo as imagens, olhando as imagens, se eu não tivesse lido... Acho que foi um tweet do Roberto Mota, um abraço pro Mota. Se eu não tivesse lido que era Rio de Janeiro, eu ia falar... Ia pensar que era uma zona de guerra, algum lugar que estivesse em guerra, na Ucrânia. Um Sarajevo da vida. Exatamente. Um Sarajevo da vida. Aqui em São Paulo, a gente tem problemas bem típicos, né? Assim, as favelas não são tão incontroláveis, eu acho, como é lá no Rio de Janeiro, não tão isoladas, assim. A gente tem mais acesso aqui. Agora, por exemplo, tem lugares em São Paulo, centro da cidade, para começo de conversa, o centro da cidade está completamente abandonado. Eu participei de uma audiência, muito bem lembrado pelo Fábio, muito bem lembrado. Eu participei de uma audiência na Lesp semana passada, sobre Cracolândia. O que me deixou preocupado, chega a ser inacreditável, é que as autoridades, dentro dessa audiência... Então, nós tínhamos uma deputada que convocou a audiência. Graças à deputada houve audiência. Compondo a mesa, tinha gente da segurança pública, tinha gente dos direitos humanos, né? Porque é os direitos humanos do usuário, não é do morador, não é do trabalhador que perde o comércio. Ou das pessoas como eu que tem que frequentar o centro, porque eu tenho que ir num cartório, eu tenho que ir num fórum, eu tenho que ir num comércio, eu tenho que visitar um cliente. Daqueles que são assaltados. Os direitos humanos não é para isso. É só para atender o usuário de droga. Você lembrou muito bem, o centro da cidade... Acabado. E com a presença dos traficantes, né, Fábio? Então, veja, eu costumo postar, eu já coloquei isso... Parece que eu estou dentro de um episódio do The Walking Dead.
Porque as pessoas com aquele aspecto cadavérico mesmo, magras, desnutridas, você vê as pessoas macilentas, né? Andando para lá e para cá, assim, sem rumo. Parece o Walking Dead mesmo, eles ficam ali perdidos. Aí, quando aparece a pedrinha, vai todo mundo... É o cérebro. Aí vai todo mundo para a pedrinha, né? E quando esse camarada está na noia, está no desespero, ele fica numa agressividade absurda. Né? Ele fica numa agressividade absurda. Então, né, tenho que trabalhar de terno e gravata, etc. e tal. Você passar pelo meio dessa galera é uma temeridade. Exatamente. Isso é uma temeridade. E muitas vezes eu preciso estar ali, porque não apenas, né, ali a Sala São Paulo, etc. e tal, toda aquela instalação do Estado, né? Mas ali tem Ministério Público. Tem muitos ali, escritórios. Tem a Defesa do Consumidor, que é ali do lado, entendeu? Você tem várias instalações comerciais ali que a gente tem que passar, entendeu? Então, a gente, quem trabalha, a gente está até se esquematizando para essas coisas, né? Então, por exemplo, eu fui num prédio de escritório, como você acabou de falar, que é próximo de onde era a antiga rodoviária, lá no centro, né? Na hora de sair, as pessoas ficam se juntando na porta, porque saem num grupo mínimo de 4. Então, meia dúzia. Dificilmente eles andam sozinhos. Porque eles não andam sozinhos. E você, em 4, 6, você tem uma possibilidade maior de chegar ileso ao metrô. Entendeu? Que fica a 2 quarteirões. Então, é uma situação extremamente complicada, em que, novamente, nós estamos vendo você colocar o politicamente correto acima do correto. Eu me lembro, enquanto o Haddad era prefeito, a lamentável política de saúde e segurança que ele utilizou, que era pôr esses caras para varrer rua e pagar por dia. Aí o que acabou acontecendo? Todo esse dinheiro foi parar na mão dos traficantes. E aí que o tráfico explodiu de uma vez ali na região. Só que tinha um detalhe. Naquele momento, eles pegaram aqueles imóveis antigos, que estavam, inclusive, para serem demolidos, né? Aqueles imóveis, eles viraram albergues da droga, né? Pegava cada cômodo e dividia, né? Pegava um cômodo, por exemplo, o tamanho desse estúdio, dividia em 8 pedacinhos, entendeu? Onde o cara fica ali isolado num cubículo fumando a droga. E pagando por ela. O cara sai, varria a rua, voltava, né? Pegava, comprava a droga, pelo menos ele não ficava na rua. E o próprio Haddad falou isso, ele falou, olha, nossa intenção não é curar as pessoas, é dar dignidade para elas, né? E aí, olha, talvez a sua ideia de dignidade seja diferente da minha. Tá? Péssima administração. Esse daí não trabalhou. A agenda dele era ir até a prefeitura, que nós sabemos. Ia lá, assinava um papel e ia embora, não trabalhou. Aliás, gestão PSDB e PT, PSDB entra aí também, acabaram com São Paulo. Quase acabaram mesmo. Né? São 4 décadas aí, acabaram com São Paulo. Pois é. E aí, naquela época, né, você andava até com uma certa tranquilidade por ali, porque eles estavam todos entre nós, só que esses imóveis agora já foram demolidos. Então, eles estão soltos na rua, não tem mais realmente onde ficar, não teve como varrer para debaixo do tapete. E olha, na minha concepção, tá, e eu sou muito atacado em sala de aula até por causa disso, tá, existe uma questão da capacidade jurídica da pessoa, né, que nós falamos, ele é incapaz, depois relativamente incapaz, depois capaz, né? Eu vejo até, eu me lembro também, né, uma das arrogâncias adolescentes, né, da minha filha falando assim, quando eu tiver 18 anos eu vou poder fazer tudo, né? Aí você fala, negativo. Né? Você pode ser vereadora com 18 anos. Para você ser deputada, você teria que ter 21 anos. Para você ser governadora, você precisaria ter 30. Agora, para você ser presidente da República, você precisa ter 35. Tá? Então, o adolescente, ele não tem ideia de que a capacidade jurídica, ela vem junto com o discernimento. E o que é o discernimento? A capacidade de distinguir o certo do errado.
Gente, eu posso estar muito enganado, já tive brigas com alunos a respeito disso, mas aquelas pessoas que estão numa situação de vício, que estão nessa situação de dependência química e psicológica das drogas, ela não tem mais discernimento. Ela não está mais distinguindo o certo do errado. A necessidade dela, pura e simples, ela passa a ser primitiva, básica, é obter a droga, uma única coisa, não importa mais o que é certo ou errado. Então, essas pessoas, elas não são mais capazes do ponto de vista jurídico, tá? Elas são relativamente incapazes, no mínimo. Pode ser até incapaz, não, mas relativamente incapaz. Ela precisa de uma tutela. E lembrando que o crack faz estrago, né, Fábio? Quer dizer, depois de um tempo da dependência, o sujeito já não raciocina mais. Já não raciocina mais, porque, como eu falei, é que nem o Walking Dead, ele sai correndo atrás do pedacinho de cérebro dele, que é a pedrinha, entendeu? Vamos pegar a pedrinha, entendeu? Vira uma necessidade primitiva mesmo. Você vê pelo comportamento, pela forma como as pessoas se movem, tá? Mas quando eu exponho esse ponto de vista, eu sou chamado de preconceituoso, de reacionário, de fascista. Aliás, fascista me chamam bastante, né? Essas pessoas, na minha concepção, elas deviam ser objeto mesmo de uma ação pública, de uma ação civil pública, que já desse uma interdição prévia. Esse que é um grande problema. Internação compulsória. Que possibilitaria a internação compulsória, entendeu? Porque essas pessoas, assim, você não pode, também é uma outra ideia, você não pode deixar o centro da cidade, com a importância econômica e social que ele tem, na mão dessas pessoas como ele está agora. Exatamente. E não é só dos usuários, é de traficantes. Dos traficantes, dos assaltantes que ficam ali no meio, entendeu? Então, olha, veja, o centro ali da cidade era rodoviária, é comércio atacadista de tecido, tem uma série de escritórios, tem a Sala São Paulo. Era para ser um ponto turístico muito forte. Era para ser a Estação da Luz, era para ser um ponto turístico. Ali tem uma atividade econômica muito pujante, mas que a gente não consegue exercer porque tem uma minoria. E aí vem uma das questões assim, que me causa arrepio quando a gente vê determinados políticos falando de poderes contramajoritários. Eu nunca vi nada mais antidemocrático do que essa ideia do contramajoritário, entendeu? Empurrar a história no sentido correto. Que você vai falar, sentido correto para quem, cara pálida? Sentido correto. Nós é muita... Não, nosso sentido não. Nós é muita gente, entendeu? Não me ponha, né? Não me inclua nessa parada. Não tô junto com isso. Ninguém tem que empurrar a história para lugar nenhum. A história, ela caminha naturalmente. E quando você tem que empurrar a história, significa que você está censurando, você está cortando ou você está causando pressões e distorções nesse caminho do tempo. Entendeu? Então, olha, nós estamos numa situação em que a maioria fica refém de uma minoria. É um macrocosmo e um microcosmo. O que está embaixo é igual ao que está em cima, o que é pequeno é igual ao que está grande. A maioria refém de uma minoria. Isso faz parte de uma ideologia, né? Existe uma luta muito grande contra o conservadorismo, né? Na verdade, eles querem destruir família, destruir sociedade. Escala de valores. Escala de valores. A família, que é a base do conservadorismo, é o pilar do conservadorismo, né? O Fábio mensurou muito sobre valores, querem destruir os valores. Minha gente, eu queria ficar conversando com o Fábio aqui. Na verdade, a gente conversa fora do ar porque nós somos amigos. Mas já fica o meu convite para o Fábio voltar. A nossa conversa hoje foi excelente. Eu espero voltar. Antes de terminar, passa uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, você é meu brother, tá? A gente já passou dias na avenida, debaixo do sol, tomando frio, com o Eduardo, com a galera. Nós temos até já o nosso ponto de encontro, né? Você é o meu pré-candidato. Assim, para deputado estadual, eu já sei que eu vou votar, porque você
é meu irmão. E nós estamos aqui nessa luta pela reconstrução, pela recuperação. Eu não estou nem dizendo uma recuperação plena, mas pelo menos uma espinha dorsal da axiologia, da escala de valores, de uma escala moral, a gente tem que recuperar urgentemente nesse país. Urgentemente, porque o grande problema aqui tem sido esse que nós acabamos de falar. Uma maioria está refém de uma minoria. É complicado isso. Muito obrigado pelas tuas palavras. Muito obrigado por você estar aqui. Excelente participação. Obrigado. Eu tenho certeza que o nosso pessoal gostou. Eu conheço o Fábio há tempos. Então, não só como ativista, mas está nas redes sociais. Então, quer dizer, é gente como a gente lutando por pautas conservadoras. Nós temos que estar unidos, pessoal. Né? Porque o que nós vivemos hoje é uma guerra. Nós temos que estar unidos, sem vaidade, sem disputas. Né? Então, eu acompanho aí, o Fábio vem lutando contra isso daí. Contra essa ideologia pelo conservadorismo. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação, querido. Foi pelas ótimo. palavras. Pessoal, chegamos ao final de mais um ZaraCast, o 7º episódio. Muito obrigado pela participação de vocês. Mandem sugestões, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar né, esse espaço que é meu, é do Fábio, é nosso, pessoal. Ajudem a divulgar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.